Oi, Miriam, boa tarde. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, depois do resultado de ontem nas urnas, alguns partidos vão ter que fazer uma reflexão profunda, principalmente o PT, né, que foi o partido que mais perdeu prefeituras no Brasil. Exatamente, quer dizer, o que as urnas sempre fazem é que elas dão recados e os recados têm que ser levados a sério, tem que se provocar reações, atualizações de práticas, mudanças, autocríticas. E eu acho que todo mundo sabe que o problema que atingiu o PT, que nos últimos anos foram as divulgações de casos de corrupção em vários escândalos sequenciais, não é uma exclusividade do PT, mas o PT foi foi atingido violentamente por isso, e isso é que erodiu a confiança da população. Ele foi crescendo, né, desde os anos 80, quando ele foi criado, ele cresceu a cada eleição, cresceu mais um pouco, e agora ele teve um tombo enorme. E a atitude do PT, desde que começaram os escândalos, tem sido, Carolina, culpar o outro. Então, é uma conspiração contra ele, é uma conspiração da mídia, a culpa é do Ministério Público, a culpa é da Polícia Federal, a culpa é do juiz Sérgio Moro, a culpa é do não sei quem. Ela sempre terceiriza a culpa. E é uma tradição nos partidos de esquerda, pelo menos era antigamente, né, que fazia autocrítica, analisar a situação e falar, não, eu errei aqui. E esse é um bom momento para fazer isso, né? Porque o tombo foi muito grande, não é só São Paulo, no Brasil inteiro, o interior de São Paulo, os números são muito impressionantes. A gente está começando a calcular tudo, fazer todas as somas, mas é um tombo muito grande, o PT tem que olhar isso. Eu acho que contribuiu também para isso o fato de o país na administração, na administração do país, levaram o Brasil a uma crise de grandes dimensões, né? O país tinha crescido muito em 2010, então reelegeu o partido por mais um mandato e depois reelegeu novamente o PT por mais um mandato na presidência, e o país hoje está com uma crise da qual não sabe como sair, né? Ainda não tem luz no fim do túnel e tem um desemprego de 12 milhões. Então, você soma as duas coisas, é muito explosivo, né? Mas todos os partidos têm reflexões a fazer sobre isso. Acho que a reflexão mais profunda é do PT, porque o PT foi o grande derrotado. Mas mesmo quem está aí feliz, porque foi vitorioso, também tem lições a aprender, né? Eu acho que um discurso que ajudou o candidato de São Paulo, João Dória, foi o discurso de eu não sou político. Isso é ruim porque o país precisa dos políticos, ele precisa mudar as práticas da política, precisa reformar a política, precisa mudar as regras para que não haja tanta distorção, mas acabar com o sistema de representação não é possível. Como é que nós vamos fazer? Sem abrir mão da democracia? Então, esse não é um bom discurso. Além do mais, eu não acho que seja correto, sabe? Porque a partir do momento que você entra num partido político, concorre numa eleição, você se transforma num político, né? O candidato João Dória, ele não era conhecido anteriormente como ser um cara que administrou uma empresa muito bem, que levou a empresa que estava lá embaixo, lá em cima. Não, ele era uma pessoa... uma pessoa conhecida, uma celebridade, ele fazia eventos e tal. Não é conhecido como um grande administrador e por isso ele fala, não, eu sou um gestor. Não, ele é um político, hoje é um político, e o discurso ajuda a diminuir mais a confiança ainda nos políticos, né? E você vê que esse discurso foi usado por vários candidatos, né, Miriam? No Rio de Janeiro também, o próprio PSDB, o candidato no Rio era o Carlos Osório, que dizia isso também, não sou político, não enriqueci, não sou político profissional, não enriqueci na política, quer dizer, é um discurso recorrente, né, e que cola com parte do eleitorado. Pois assim, é um discurso que pode provocar uma vitória num determinado momento, mas no longo prazo isso vai enfraquecer toda a representação política no país. Você tem que melhorar melhorar a confiança na política e não se aproveitar da falta de confiança na política. Acho que esse é talvez o dado mais importante para refletir, sobre a abstenção brancos e nulos, né? Foi muito alto. E significa, quer dizer, quando o não é tão grande assim,
ele tem que ser ouvido. Quando o silêncio é tão alto, digamos assim, né? O silêncio é alto, parece uma coisa contraditória, mas é isso. O silêncio no sentido do não voto. Eles não votaram. Não votaram, ou foi branco, foi nulo, foi... Muita gente votou nulo, o MDB saiu de casa para ir votar nulo, para não ter que depois se justificar. Muita gente que eu encontrei dizia assim no Rio, não, depois eu justifico, vai dar trabalho, vai ser chato, mas eu não vou votar, não tenho um candidato, não confio em ninguém e tal. Então esse sentimento de desalento em relação à política, que não é uma coisa exclusividade do Brasil, tá? No mundo inteiro e nos países onde o voto é facultativo fica mais evidente ainda, mas está muito grande no mundo, mas é muito forte no Brasil. E então os políticos também têm que refletir sobre isso, como reconstruir essa confiança, como ter partidos que significam alguma coisa. Os partidos têm que significar, esse aqui representa essa ideia, esse aqui representa essa outra ideia, esse aqui representa essa outra ideia, né? Tem que ter fundações partidárias que defendam ideias, que trabalhem pelas ideias, que tenham grupos de jovens em debate para essa questão, aquela outra questão, cada posição, né? Enfim, não é possível ter partidos sem significação, sem significado nenhum, partidos sem vida, né? E num ambiente em que a política é atacada como sendo a culpada, né? Não é a política que é a culpada, são os políticos e as práticas políticas. Tem outras reflexões, como por exemplo, essa eleição foi muito curtinha, isso reduziu o custo, mas ao mesmo tempo você não conhece. Sem doação de empresa também, né, Miriam, que reduziu muito o volume de recursos. Então isso, quer dizer, foi na direção certa, porque reduzir esse custo realmente estava uma exorbitância. Além do mais, não é só que o custo era uma exorbitância, é que os marqueteiros começaram a fazer só construir uma coisa cenográfica, quer dizer, não era o candidato que falava, mas um ator. Então bota um ator para falar, depois você nunca mais encontra esse ator, tá certo? O que você vai encontrar é o seu candidato, o candidato que foi eleito. Então, essa falta de contato entre o político que está disputando o voto e o eleitor, porque toda a comunicação é controlada pelo marqueteiro muito bem pago, e pago com quantias completamente estapafúrdias, né? O João Santana recebeu 70 milhões, você pode imaginar, você poderia até imaginar, 70 milhões é o suficiente, né? Mais que suficiente, né? Mais do que suficiente, mas não foi suficiente, porque ele recebeu no exterior de Caixa 2, de Odebrecht, de Vinícius Kornick, como a gente está vendo na Operação Lava Jato. Então, é uma coisa completamente fora de propósito. Mesmo que você comparar com uma campanha dos Estados Unidos, que são caras, as do Brasil são mais caras, ou eram. Né? Então, tem que fazer campanhas mais baratas, isso é bom, mas também tem que encontrar formas de ter contato. Você tem que conhecer o seu candidato, né? Tem que se aproveitar essa oportunidade para que haja mais contato, e o candidato tem que ocupar mais o espaço da cena e não ser uma voz ao fundo com um filme né? Ou então aquele discurso super ensaiado, né? Respostas prontas e tal. Tem que ter mais sinceridade nessa relação entre o representante e o representado. Agora, teve muito caso de, provavelmente, Caixa 2, isso é o ministro Gilmar Mendes estava dizendo, né? Ele falou antes que haveria um laranjal e aparentemente sim, né? O que apareceu como doadores são pessoas que não têm capacidade de doar, ou porque já morreram, ou porque são muito pobres, beneficiários do Bolsa Família. Então, não se pode imaginar que ele tenha dinheiro para doar para político. Então, tem que se investigar, né? Agora, chega a parte da investigação. Essa eleição é rica, Carolina, para pensar sobre a política. Evidentemente que a gente não pode ter 35 partidos no país e mais 35 esperando o registro, né? É impossível. Tinha partido pequeno aqui que não tem nenhuma representação, não teve nenhum destaque, partido pequeno, mesmo que tinha assim 75 candidatos a vereador. Como assim? Não faz sentido isso. São partidos que vivem do fundo partidário, são criados para isso, para ficar no fundo partidário e depois vender a legenda.
Então, tem que criar cláusula de barreira, tem que incentivar que partidos se agreguem, partidos que têm a mesma identidade, que fiquem juntos e se agreguem e trabalhem, né, pelas ideias comuns. Aí tem que mudar muito a política. Eu acho que está ficando claro, cada vez mais claro, o quanto que o Brasil precisa mudar a sua política, porque isso é fundamental para manter a democracia. A democracia custou caro, foi uma grande luta, teve muito sofrimento. Se chegou aí, a democracia nunca está pronta. Ela está sempre sendo aperfeiçoada. Agora, quando ela mostra vários pontos que não está funcionando, aí você tem que e faz novas leis, novas regras, melhora, aperfeiçoa. Nessa campanha foram feitas algumas mudanças, né? Talvez 45 dias é pouco demais, entre registro e eleição. Então você tem que discutir o que você vai aperfeiçoar disso aí. Mas teve esse resultado de ter menos poluição sonora, visual e tal, e ter um custo menor. E isso é bom, né? Vamos refletir sobre todo esse processo eleitoral. Mas se eu pudesse escolher uma coisa assim para alertar mais, que achar que o mais importante recado que as urnas deram foi: preste atenção naqueles que não entraram no jogo eleitoral, os que deliberadamente se abstiveram, botaram branco e nulo, porque eles querem dizer uma coisa importante ao país. Eu acho que tem que ouvir o que eles estão dizendo com esse silêncio. Miriam, muito obrigada, boa tarde para você, até a próxima. Até a próxima.